Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Iniciando aqui a nossa leitura 47 da sua jornada bíblica IBPP 2024. Esta nossa jornada consiste de 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Nós selecionamos, tendo como base o guia de viagem da excelente Bíblia de Estudo Facilitado, publicada pela editora Mundo Cristão aqui no Brasil e editada pelos conhecidos jornalistas estadunidenses Philip Yancey e Tim Stafford. Nossa jornada é dividida em blocos. Iniciamos no dia 1º de abril, com uma sequência de 16 leituras no primeiro bloco, intitulado O Enredo é Revelado, quando vimos a história do início dos tempos, a criação, o estabelecimento da sociedade, o julgamento da sociedade através do dilúvio, o estabelecimento então da nação escolhida para a vinda do Messias através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e a grande liderança de José e de Judá. Depois disso, estamos numa sequência agora, no segundo bloco, de 35 leituras falando sobre o nascimento dessa nação. Desde o dia 17 de abril, estamos aí lendo, começando em Êxodo capítulo 1, já estamos agora aqui entrando no livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, para falar então desse nascimento dessa nação. O processo longo que se deu desse nascimento dessa nação, aproximadamente aí 350 anos que durou, né, o estabelecimento, o nascimento aí dessa nação, desde o Êxodo até o fim do período dos Juízes. Começamos então hoje este livro fascinante da Bíblia, com histórias bastante pesadas, né? E este livro que, segundo penso, né, é o livro em que o sucesso divino nos fracassos humanos, né? Podemos perceber isso claramente no livro dos Juízes. É o livro em que os fracos são feitos fortes pelo poder de Deus. Então esse é o livro em que uma simples queixada de jumento mata 1000 guerreiros inimigos, em que uma simples aguilhada de boi, uma espécie de uma vara, né, para tocar o gado, fere 600 inimigos. O livro em que uma simples dona de casa mata um general e decide uma guerra, né? Um livro em que os 300 valentes, né, são capazes de exterminar um exército de 30.000. Né? Então é o livro em que os fracos se tornam fortes pelo poder de Deus. Por isso que o tema da nossa leitura de hoje não é dos fortes a vitória, né? Extraindo essa frase aí do estribilho de um hino querido, né, nosso, batistas, hino 471 do nosso hinário, né, cantor cristão. Eu sou o seu amigo pastor Euclides Manhães Gomes e com muito prazer inicio com você essa leitura, que hoje vou aqui pedir sua licença para ler uma extensão maior, para que fique contextualizado mesmo esse momento da chamada Liga Tribal. Quando Josué está para morrer, as tribos recomeçam, né, o seu processo interrompido de conquistas, e eles não são fiéis mesmo ao que Deus ordena através de Josué, e isso vai ter consequências. A nova geração não conta, tá? A geração que entrou em Canaã não conta para a geração seguinte os milagres, relaxa na educação
religiosa, digamos, na educação bíblica, para usar expressões nossas, né, atuais, e isso faz com que a geração seguinte se torne uma geração tolerante para com as práticas maléficas, né, malignas, que Deus já tinha alertado tanto o povo durante a trajetória do deserto. Tá? Eles estão numa nova configuração cultural ali em Canaã, é uma configuração altamente pagã, mística, com práticas de magia negra, com práticas que envolvem inclusive prostituição. Tudo isso Deus já tinha avisado a eles lá no deserto ainda, e estabeleceu regras bem claras sobre isso. E por eles relaxarem de contar para os seus filhos não só essas regras, como também os grandes feitos de Deus, os grandes milagres de Deus, essa geração que agora mora em Canaã acaba se imiscuindo, ou seja, se misturando com essa cultura pagã, e isso vai ter consequências terríveis para o povo de Israel. Vamos então à leitura que vai iniciar em Juízes capítulo 1, versículo 1. Vamos estender até o capítulo 3, versículo 6, para que a gente tenha um contexto completo aí dessa história e a reflexão de hoje de Yancey e Stafford, que eles intitulam Guerreiros da Liberdade. Esses juízes pegaram em armas para defender sua pátria. Diz então assim, Juízes capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos juntos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado também. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, cujo nome significa o Senhor de Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés, um símbolo de submissão, tá? De sujeição. Guerra cruenta, tá, irmãos? O livro de Juízes é cheio dessas narrativas assim, bem nuas e cruas da realidade militar. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Ele agia assim com os seus reis vassalos, que lhe eram submissos. Olho por olho, dente por dente. Era a lei de Talião, a lei justa, de justa retribuição. Tá? Porque as leis daquela época, eu já tive a oportunidade de comentar isso com os irmãos em leituras passadas, né? As leis daquela época era feriu meu olho, eu mato, né? Deus colocou a justa retribuição, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Então era justa retribuição. Adoni-Bezeque, um rei pagão, reconhece a justiça divina, tá? A justa retribuição de Jeová, o Deus de Israel. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Jerusalém era a capital onde ele reinava. Diz aqui que ele morreu, ou seja, teve uma morte natural. Polegares das mãos e dos pés. É uma notinha de estudo aqui de Yancey e Stafford. Uma pessoa sem os polegares das mãos e dos pés é incapaz de segurar uma arma ou de correr rapidamente. Cortá-los, portanto, era uma garantia de que o inimigo capturado nunca mais entraria em combate. Né? Falei agora há pouco sobre isso. Continuando aqui, versículo 8. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram.
mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e na Cefelá, que era uma pequena faixa, né, de terra de relevo variável, né? Colinas, planícies, tá? Vales, tá? Que ficava ali entre a planície costeira, né? Tem que falar aqui, olhando no seu mapa no final da Bíblia aí, né? É a parte do Mar Grande e as montanhas mais altas, tá? A leste. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Essa campanha aqui, como a gente vai ver logo em seguida, é liderada por Caleb, porque essa é a região que ele explorou quando foi um espião, lá no deserto ainda, pouco antes da rebelião, né, que causou os 40 anos de peregrinação, né, de castigo. E esses três nomes aqui, Sesai, Aimã e Talmai, são os descendentes dos gigantes, tá? Enaquins, tá? Que há pouco tempo, assistindo aqui um podcast muito interessante, pastor Lamartine Pozzella, e ele compartilhava ali, né? Por que ainda continuaram existindo gigantes, mesmo depois do dilúvio, se o dilúvio matou a todos, né? E havia gigantes antes do dilúvio, agora há gigantes depois também? Sim, meus irmãos. E o pastor Lamartine explica lá de uma forma correta, tá? Noé tinha a linhagem pura, direta de Adão, tá? É assim que está a palavra lá no hebraico, né? Que diz que Noé era homem íntegro diante de Deus, e essa integridade era inclusive física, mas a esposa dele não, né? Então a esposa dele era fruto daquelas miscigenações que aconteceram desde Caim, né? Então ela tinha no sangue dela, na gene dela, e passou isso para os filhos deles, tá? Essa descendência dos gigantes, tá? Por isso que agora existem gigantes, né? E eles vão ter papéis decisivos aí na história de Israel, né? Que o diga Golias, né? E outros aí, né? A gente vai ver mais adiante isso. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer, e disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, cujo nome significa em hebraico o leão de Deus, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Portanto, casou com a própria prima, né, Axa. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela, Axa, o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer, filha? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fonte de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Isso era muito importante, né? Numa região desértica, você ter aí terrenos onde havia fontes de água, né? Fontes aqui diz respeito a poços cavados direto na pedra, de onde jorrava água, né? Subterrânea. Como o poço de Siquém, né? Cavado por Jacó, onde Josué foi sepultado, a gente viu na leitura de ontem. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras. Essa cidade das palmeiras é Jericó. Eles fugiram de lá um pouco antes da destruição, né? Com os homens de Judá, e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arad, onde o povo teve uma grande vitória. Está lá em Números capítulo 21. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Hormá, que significa destruição. Esse lugar, irmãos, é o lugar onde eles tinham sido derrotados fragorosamente, né?
logo após a rebelião, está lá em Números capítulo 14. Eles teimaram em atacar mesmo com Moisés dizendo que não, que Deus não estaria com eles, e foram derrotados. Agora, né, 50 anos depois, né, eles estão ali e dessa vez eles têm vitória, né? E aquele lugar se chama Hormá, quer dizer destruição. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. Essas 3 cidades depois vão ser anexadas pelos filisteus. Os filisteus entram em cena, né, e derrotam Israel e tomam essas cidades, tá, para eles, entre as 5 cidades principais deles. Tá? Isso acontece na sequência. Por quê, irmãos? Quando o povo de Israel saiu do Egito, os filisteus, eles estavam numa campanha forte militar, né, contra os egípcios. E Deus não permitiu que eles viessem margeando o mar Mediterrâneo exatamente por causa dessa guerra. Deus deixou isso claro para Moisés lá em Êxodo 14. Essa campanha, né, nessa campanha o Egito saiu vencedor, uma batalha que durou aí muitos anos. Tá? Os filisteus ficaram meio que enfraquecidos, se estabeleceram uma parte deles em Canaã, no oeste, mas em pequenas cidades, sem muito sucesso. Levaram décadas. Durante o tempo que Israel estava peregrinando pelo deserto, os judeus estavam se fortalecendo, se recuperando da derrota para os egípcios. Tá? Nesse momento nós estamos lendo aqui, eles ainda nem tinham conquistado Gaza, Ascalon e Ecrom. Tá? Mas logo na sequência, até porque Israel caiu em desagrado diante do Senhor por causa das idolatrias, como a gente vai ler agora em seguida, né? Os filisteus nesse meio tempo se fortalecem e conquistam, né, essas 3 cidades, além de Gat, tá? Formando aí as 5 cidades, né, que os filisteus tinham o controle delas. Tá? Gat e Asdod, né, é a outra cidade. Versículo 19, continuando aí. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Vão percebendo aqui, irmãos, essas permissões, essas concessões, elas vão ser importantes depois, na sequência. Quando Deus nos dá uma ordem, irmãos, e quando Deus está com a gente tem que ir até o fim, irmãos. Não podemos deixar nada sem conquistar. O Senhor não está com a gente e Ele não deu uma ordem, então vamos até o fim. O Juízes já começa com essa lição muito importante. Se o Senhor está com a gente e existe uma ordem a ser cumprida, vamos até o fim, sem deixar ponto, sem nó, né? Como a gente usa essa expressão aí, porque depois isso se volta contra a gente. As consequências vêm. Tá? Pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ué, e daí? Né? O Senhor estava com eles. Como na sequência a gente vai ver aí, quantas vitórias eles tiveram, mesmo com os homens cheios de carros de ferro. Né? Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, cujos nomes a gente já viu no versículo 10. Sesai, Aimã e Talmai, os gigantes. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Vamos aqui uma notinha interessante. Lá atrás falou que os judeus atacaram Jerusalém e conquistaram. Mas aqui no versículo 21 já está dizendo que os benjamitas, a tribo de Benjamim, que ocupou Jerusalém. Parece que houve ali um acordo entre Judá e Benjamim para que Jerusalém ficasse para Benjamim. Jerusalém não tem ainda aquela importância que vai ter a partir de Davi, mas é uma cidade que tem algo especial nela desde a época de Abraão, porque um rei sacerdote fiel ao nosso Deus, chamado Melquisedeque, reinava ali, quando ela ainda se chamava Salém. Então é uma cidade de muita importância. Ela agora está na mão dos jebuseus, tá? Que é uma tribo pagã que existia ali em Canaã, e os benjamitas permitem que os jebuseus fiquem morando ali.
tá? Quando diz os jebuseus vivem ali até os dias de hoje, por quê? Porque quem escreveu Juízes foi o profeta Samuel, tá? E quando fala até os dias de hoje, ou seja, até os dias de Samuel. Samuel morreu, Davi assumiu o reinado e ele então conquista Jerusalém, tá? E expulsa os jebuseus, tá? Da cidade, ou os assimila, né? Porque lá em 2 Samuel 24 a gente vai encontrar Davi comprando a eira de Ornã, um jebuseu, para ali ser feito o templo, né, futuramente por Salomão. Então, os benjamitas permitiram os jebuseus morarem e nem sequer se preocuparem em conquistar Jerusalém, ou se acharam incapazes, não tiveram fé em Deus suficiente para atacar e conquistar. Vai ser Davi que vai fazer isso, né? Bastante tempo mais tarde, né? Questão aqui de uns 300 anos depois, tá? É que Davi vai conquistar. 300, para ser bem sincero, mais exato, 350 anos depois. Continuando o versículo 22, esse capítulo 1 é um relatório das invasões parcialmente bem-sucedidas dos hebreus em Canaã. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel. As tribos de José são Efraim e Manassés. E o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz, na época de Jacó, né? Foi Jacó que deu o nome Betel para aquela cidade. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o nome até o dia de hoje. Tá? Então, essa é uma história aqui meio que isolada no meio desses relatos. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Shan, e de Taanac, e de Dor, e de Ibleã, o de Meguido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quer dizer, nós não vamos sair daqui não, ninguém vai tirar a gente daqui. Tá bom, então fica aí, fica aí. Foi isso que Deus mandou, irmãos? Deus mandou que fossem todos exterminados. Todos. Exceções, né? Como desse homem aqui que Efraim poupou, mas a história desse homem se parece muito com a de Raabe, que também foi poupada, tá? Com exceções, pessoas que se convertessem à fé do povo de Deus, né? A fé do nosso Senhor, mas em casos como este de teimosia, a ordem do Senhor era passar todos ao fio da espada. Manassés, aqui quando fala Manassés é a tribo, né? E era uma tribo guerreira, irmãos, era uma tribo com milhares de guerreiros, tá? Mas eles relaxam. Mostra-se aqui perfeitamente permissão mesmo, tipo assim, quer saber? Estamos cansados do negócio de guerra, deixa o povo morando aí mesmo, né? Vamos deixar eles por aí. Diz aqui o versículo 28, quando Israel se tornou forte, quer dizer, depois que se estabeleceu tudo ali, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Não foi isso que Deus mandou. Deus mandou exterminar, tá? Mais na frente a gente vai ver aqui algumas notinhas falando sobre isso, né? Vamos deixar para a gente comentar daqui a pouco. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Ou seja, irmãos, mistura mesmo, tá? Declarada. Nem Zebulon, outra tribo, expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Sabe quando você faz uma meia medida e você acha que é suficiente? Tá? Do tipo assim, eu já orei hoje. Não vou ler a Bíblia não, já orei, tá bom. Né? Ou então o contrário, né? Já li a Bíblia hoje, vou orar não, a hora está apertada. Já li a Bíblia, tá bom. Ou seja, vou matar os cananeus não. Eu já tô com força suficiente para impor trabalhos forçados a eles. Eles vão virar meus escravos aqui, ó, meus empregados. Eles que vão carregar água para mim. Eles é que vão cavar meus poços. Eles é que vão cuidar do meu gado.
né? Ah, tá bom, não precisa matar eles não. Meia medida, tá? Em se tratando de ordem de Deus, irmãos, não tem essa de meia medida não, tá? Tem que ser completo, senão as consequências vêm. A gente vai ver as consequências daqui a pouco, tá? Versículo 31. Nem Azer, outra tribo de Israel, expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afec e Reobe. Olha quantas cidades, irmãos, que eles permitiram que os cananeus continuassem morando. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Se misturou. Nem Naphtali, outra tribo de Israel, expulsou os que viviam em Bet-Shemesh e em Bet-Anat. Mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Shemesh e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Meias medidas de novo. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Ou seja, Dan ficou só com uma pequena parte do território que o Senhor lhes deu por sorteio. Ninguém foi lá ajudar a tribo de Dan, e eles ficaram ali, né, imprensadinhos naquele território pequeno. É por isso que depois eles vão tentar, né, ir para uma outra região mais ao norte. Essa história é contada como um apêndice do livro de Juízes, lá no capítulo 17 até o 21. A história terrível, irmãos. Terrível. Horrorosa. Tá? Mas isso por quê? Ficaram confinados num território pequenininho, tá? Nenhuma das outras tribos foi ajudar. Isso aqui é outra característica também desse período, irmãos. Cada tribo vai cuidar da sua própria vida e eles não se unem. Tá? Outra lição para nós. O povo de Deus tem que andar unido. Tá? Não pode se dividir. Embora cada um de nós tenha seus próprios desafios, mas a gente tem que estar unido de alma, unido em oração, tá? Unido em espírito. E na hora que aparecer a dificuldade, a gente se socorrer uns aos outros, né? A gente simplesmente se comprometer em ajudar, em abençoar. Isso é ser povo de Deus, né? De maneira correta, tá? O povo de Israel sofreu as consequências por essa desunião durante esses 300 anos, que dura o período aqui dos juízes, tá? A gente conta 300 anos entre a morte de Josué, tá? E 1350, mais ou menos, e a unção do rei Saul, que é em 1065 aproximadamente. Então, aproximadamente 300 anos aí, né? Arredondando. Versículo 35 agora. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, Efraim e Manassés, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. Meias medidas, era para ser eliminado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante, tá? Acrabim significa os escorpiões, a subida dos escorpiões. Olha que interessante aqui, essa frase, irmãos, do versículo 36, ela é totalmente estranha. Como assim fronteira dos amorreus? Deus estabeleceu a fronteira desde o capítulo 1 de Josué. E lá não tinha fronteira para amorreu, não. Isso aqui é fruto de concessão. O povo foi permitindo, né, que esses cananeus e amorreus fossem vivendo entre eles, tá? E a gente remonta lá a Gênesis 15, versículo 16, e Deus falou, né, para Abraão: o teu povo vai voltar para cá, porque a medida do pecado dos amorreus não chegou ainda até o limite. Então esses amorreus, irmãos, é gente pagã, gente perversa, tá? Gente praticante de magia negra, de prostituição dita sagrada, né? Prostituição religiosa, tá? E Israel está permitindo eles ficarem ali. Olha agora o grande sinal que vai acontecer, irmão. Essa passagem aqui, ela é impressionante. Capítulo 2. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É Jesus, tá?
é uma teofania, é Deus se manifestando visivelmente. Cristo, Jesus Cristo pré-encarnado. Tá? Olha o que vai acontecer, essa passagem aqui é impressionante mesmo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal. Por que em Gilgal? Porque lá foi o primeiro acampamento deles quando atravessaram o Rio Jordão, há 50 anos atrás aproximadamente, tá? Na época de Josué, da liderança de Josué. Gilgal foi o círculo, o nome Gilgal quer dizer isso, né? Círculo de pedras, onde estavam ali as 12 pedras que foram tiradas do Rio Jordão. Elas foram colocadas em círculo, por isso que o nome ali ficou sendo Gilgal, círculo de pedras, para servir de memorial do grande milagre que Deus fez de abrir o Rio Jordão para eles entrarem na terra. O anjo do Senhor, Jesus, se manifesta ali em Gilgal. Lá no começo, ele volta lá no início, tá? E ele vai de Gilgal até Boquim. Boquim que não tinha esse nome, vai passar a ter esse nome por causa desse episódio aqui. Daqui a pouco os irmãos vão entender o que significa Boquim, tá? E então o anjo do Senhor disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Interessante que esse que é o grande interesse de Deus. Não é que eles saiam cortando cabeça e matando gente, é destruir o culto deles. Mas ao permitir que eles permaneçam ali, tá? Ao permitir que cananeus pagãos, cananeus dispostos a continuar com o seu culto pagão, sobrevivam, tá? Eles estão falhando na parte deles do acordo. A gente falou já aqui, né, irmãos, que é um grande acordo. Deuteronômio foi um grande acordo do soberano, né? O suzerano Deus contra os vassalos israelitas. Israel tinha que cumprir a sua parte do trato, que era entrar em Canaã, tomar posse e destruir tudo. Destruir todo aquele esquema, aquele sistema pagão de ídolos, de magia negra, de prostituição, que já estava fedendo nas narinas de Deus, já tinha subido até transbordar medidas, como Deus tinha dito para Abraão 400 anos antes. Tá? Mas Israel não faz isso. Israel falha no trato. Então o Senhor desce e se manifesta a eles e cobra isso deles. Tá? Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Deus então falou: já que vocês falharam no trato, isso me dá o direito também de tomar uma medida. E a medida é: não vou mais me envolver, não vou mais interferir para que eles sejam expulsos daqui. Vou recolher a minha mão, tá? Não vou mais fazer nada para tirá-los daqui dessa terra. E aí a consequência vai ser essa: os deuses deles vão servir de armadilha para vocês. Aqui, irmãos, e a gente vai lendo a sequência, vai entendendo qual é o propósito de Deus, é o seguinte: a hora que vocês se sentirem, igual foi lá na época do Egito, né? A hora que vocês se sentirem apertado pelo esquema aí, porque esses deuses aí são deuses falsos, são deuses astutos, são deuses sagazes, são demônios, na verdade, tá? A hora que vocês se sentirem apertado por isso que vocês clamarem a mim, né? Eu os ajudo, tá? Deus permite, irmãos, é tudo consequência, né? A gente desobedece, a consequência é que o mal prevalece. O mal prevalecendo, a gente, por ter conhecimento de Deus, por saber quem Deus é, somos filhos dele, a gente vai clamar. Clamando de coração, ele vem e nos socorre. Entende por que então que Deus permite? É o que está acontecendo aqui. Versículo 4, olha então o que acontece, irmãos. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, ele reuniu todos ali, irmãos.
fez uma caminhada com eles, de Gilgal até esse lugar aqui. O povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, que significa pranteadores. Pranteadores. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então eles prestam culto a Deus ali naquele momento, né? Mas, irmãos, o estrago está feito. Não será um mero cerimonial, um mero ritual que vai resolver. Tudo são lições para nós maravilhosas aqui, irmãos. Tudo são lições para nós. Quando a gente falha em obedecer a Deus, as consequências vêm. Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida. E não é mero ritualzinho, oferecer sacrifíciozinho, né? Oferecer cultinho a Deus que vai resolver, não. É mudar. É mudar. É voltar à rota da obediência. O que era para Israel fazer aqui? Ah, Senhor, perdoa-nos, porque a gente falhou. Então, Senhor, esteja conosco. A gente vai pegar em arma, vamos destruir lá todo mundo, então. Já que é assim, então nós vamos passar, como a gente usa a expressão hoje aqui, né? Vamos passar o rodo lá, vamos acabar com tudo, então. A gente falhou nisso, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Mas não, eles fazem um sacrifíciozinho, volta cada um para sua casa, chororozinho, enxuga as lágrimas, vamos embora. É por isso que tem aquele hino que diz, né? O chorar não salva. Tá? O chorar não salva. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Então aqui, irmãos, esse versículo 6 é uma recapitulação de Josué 24, e daquela reunião de despedida veio as decisões do capítulo 1 de Juízes que a gente leu, e que, infelizmente, foram meias medidas, né? Tomaram de maneira relaxada, né? O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Pouco tempo. Josué, quando se despediu dele, já estava bem velhinho. Depois de alguns meses, talvez, poucos anos, ele morreu. E junto com ele foi morrendo aquela geração toda. Tá? O restinho daquela geração que atravessou o Mar Vermelho morreu. Tá? Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres ou Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. A gente já leu isso lá no final do capítulo 24 de Josué, na leitura de ontem, né? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. Olha agora a frase: que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pode-se dizer que essa frase aqui, ela é a chave para todo o fracasso que o livro de Juízes revela para nós. Essa geração, irmãos, ela não conhece o Senhor e não conhece os feitos de Deus. Aquela geração que entrou em Canaã com Josué, morre, mas não conta para os seus filhos e nem para os seus netos o que Deus tinha feito, os milagres, as maravilhas. Não se preocupam em repassar a lei para eles. O tabernáculo é colocado numa cidade central chamada Siló. A gente só vai saber disso depois, lá no livro de 1 Samuel, mas que pertence a essa mesma época aqui. E parece que o tabernáculo ficou lá, estabelecido. Os sacerdotes estão lá, morando. Né? De vez em quando o israelita vem, oferece um sacrifíciozinho, né? Os sacerdotes se acomodam ali. Depois vem a história de Eli com seus filhos e pervertem até o próprio sacerdócio, tá? E ninguém conta para os seus filhos. Os levitas não cumprem a função de ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando os preceitos da lei para o povo, como Moisés tinha dito para eles fazerem. Aquele hino que Moisés ensinou eles a cantar para relembrar as doutrinas, né? Em Deuteronômio 32, ninguém se lembra de cantar mais. As festas da Páscoa, né? O Pessah, como os judeus chamam, né? O Shavuot, né? Que é o Pentecostes, tá? E o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ninguém se lembra disso mais. O Yom Kippur,
que era o dia que o sacerdote pedia perdão pelos pecados do povo, ninguém lembra de cumprir nada disso, tá? E vão crescendo uma geração que não conhece o Senhor. A frase é essa aqui, ó, que não conhecia o Senhor. Vamos parar para pensar como nós estamos hoje, né? Vendo a sociedade se afastar cada vez mais de Deus, tá? E o que nós estamos fazendo dentro de casa com nossos filhos, com nossos netos? Estamos ensinando a palavra de Deus para eles? Nesse tempo que nós temos tanta informação apócrifa, vou usar essa expressão aqui, né? Herética, tanta informação cultural fora da palavra de Deus. Ah, pastor, mas são historinhas tão interessantezinhas, né? Tem uns heróizinhos lá tão legaizinhos, né? Com umas atitudes tão bondosinhas e tal. Irmãos, quem disse que as coisas de Deus são apenas bondade, ética? É muito mais que isso, irmãos. É uma batalha espiritual, tá? E a gente precisa passar isso para os nossos filhos e netos, nossa sequência, né? Genética. Eles precisam conhecer o Senhor. E não apenas coisinhas interessantezinhas relacionadas ao Senhor. Inclusive, cuidado, tá? Às vezes seu filho sabe um monte de informações sobre a Bíblia. Conhece versículozinho de cor. Ah, que não sei quem foi esposo de não sei quem. As historinhas bonitinhas da Bíblia, tá? Mas e as lições? E os mandamentos? E as doutrinas? É isso que importa, tá? Os ensinamentos, tá? E o povo, infelizmente, falhou nisso. Aí olha a consequência, irmãos. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como está aí nas Bíblias dos irmãos e alguns irmãos, e esse refrão aí é repetido constantemente em Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, tá? E prestaram culto, na sua Bíblia aí está, serviram aos Baalins. Quem são os Baalins? São os Baalzinhos. Baal significa Senhor, dono. Era o Deus de Canaã, era o dono de Canaã. Mas ele não é um Deus, ele é um sistema de deuses, tá? Onde em cada lugar havia o Baalzinho. Como hoje o sistema católico romano tem lá os padroeiros de cada cidade. Tem cidade até que tem o nome do padroeiro, né? Então você tem uma cidade chamada São João da Barra, porque o padroeiro é São João Batista, tá? Que a gente tem ali um culto a ele, né? A matriz lá e tal. Só para citar um exemplo dos irmãos. Assim também lá em Canaã tinha, tá? As cidades com o nome de Baal, tá? Então, como por exemplo Baal Peor, que é aquele local onde o povo se prostituiu com as sacerdotisas, né? Moabitas, e acabaram sofrendo uma praga terrível, tá? A história está lá em Números 25, tá? Então, os Baalins. E o que era servir aos Baalins? Era fazer isso que o povo fez lá em Números 25, e 70 mil morreram de praga, tá? Era praticar os atos de magia ligados a esses cultos, que eram cultos de fertilidade, né? A ideia é, Baal é o deus da chuva, é o céu. Astarote, a esposa dele, tá? É a deusa da terra. O que acontece quando o céu, a chuva, bate na terra? A terra fertiliza e gera, brota a vegetação, o alimento, tá? Então eles tinham um pensamento promíscuo, demoníaco, de que quando um fazendeiro ia ao templo de Baal, tá? Ou ao templo de Astarote, e se prostituía, ele se deitava, né, com uma daquelas prostitutas sagradas, entre aspas, aquele ato sexual deles encenava, era um teatro, encenava o ato da chuva batendo no solo e germinando, né, fazendo germinar a vegetação.
E com isso eles esperavam estar excitando o casal de deuses a abençoar a colheita daquele ano. Olha que ideia, irmãos. Promíscua. Tanto podia um fazendeiro se deitar com as sacerdotisas de Aserá ou de Astarote, como a filha do fazendeiro era entregue aos sacerdotes de Baal para ter relação com eles, aquele sacerdote pagão, né? E, enfim, é isso que significa servir esses cultos. Ou então, dependendo do Baal em questão, oferecer seu filho em sacrifício, tá? Para, dessa forma, angariar favor do Deus, né, pagão ali, para abençoar os seus negócios, a sua família. E, irmãos, existia uma série de práticas horrorosas. Recentemente, a arqueologia, a gente já viu até isso aqui nas leituras passadas aí, recentemente a arqueologia descobriu, tá, uma série de artefatos, né, horríveis, né, mostrando ali vasos de barro, contendo ali restos mortais de bebezinhos que foram enterrados vivos, irmãos, vivos, em honra àqueles deuses. Então, é por isso, irmãos, por isso que Deus falou para Abraão 400 anos antes, tá? Quando o teu povo voltar para essa terra, a iniquidade dos amorreus vai estar na medida, no limite, extrapolando já. E aí lá durante os 40 anos do deserto, Deus dá recados através de Moisés bem claro para eles: entra lá e destrói tudo, eu não quero nada, não quero que sobre nada lá. É tipo assim, eu sou o dono da terra, eu é que mando, eu sou o juiz, e para mim aquilo ali já acabou, eu já não suporto mais, a terra está vomitando aquele povo. Então eu decidi acabar com eles. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode fazer isso, né? Então, a gente até citou sobre isso, né, na nossa leitura dessa semana, quando falamos do genocídio cananeu, tá? Vamos continuando aqui, versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. O anjo do Senhor avisou, né? Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, o casal de deuses, citado agora há pouco. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. E Yancey Stafford coloca uma notinha sobre o versículo 13, chamada Deuses da Fertilidade. Os vizinhos de Israel adoravam Baal e Astarote, Deus e deusa da fertilidade. Aqui vai confirmar o que eu expliquei para os irmãos agora há pouco. Seus adeptos praticavam sexo ritual nos santuários, acreditando que o sexo com prostitutas consagradas resultava em boas colheitas e muitos filhos. Não raro, os adoradores sacrificavam seus filhos aos deuses. A gente vai ver exemplos disso mais para frente com reis de Israel, né? A atração dos israelitas por essas religiões estrangeiras continua a ser um problema para eles durante séculos. E a coisa vai ganhar um boom muito grande com Salomão. E daí em diante, irmãos, Salomão de um lado, depois Jeroboão no norte, e a coisa desgringolou de vez. Versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Armadilha, o anjo do Senhor avisou, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes, ou líderes. Esses juízes não são exatamente juízes no sentido apenas de julgar causas. Eles até faziam isso. Mas eles eram líderes militares também, eram heróis de guerra, que surgiam no momento certo, tá? Levantados por Deus para resolver aquela situação ali. E geralmente esses juízes agiam de maneira local, tá? Nem sempre era de maneira nacional. Não existia uma nação agora de Israel. Era uma liga tribal desunida, cada tribo cuidando dos seus problemas.
ou no máximo dos problemas das tribos da sua região ali, tá? Que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Funcionava assim então, ó. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, está falando aqui dos israelitas, tá, irmãos? Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele, Deus, né, estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Um ciclo maldito, irmãos. Um ciclo maldito. Apostasia, afastamento de Deus, opressão pelos inimigos, gemido forte de clamor a Deus, intervenção de Deus através do juiz, aí o juiz morria, voltava a se afastar de Deus, se rebelar, e aí ficava esse ciclo maldito. Durou aí 300 anos, essa roda gigante de maldição. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a lei que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Mesmo ele está apenas reiterando o que já tinha dito quando se manifestou como anjo do Senhor. Eu usarei essas nações para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. Deus, ou seja, foi usando aquilo ali como eu expliquei para os irmãos agora há pouco, permitindo para poder então o povo se voltar para ele. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. A geração, seguinte, que não foi educada no caminho de Deus. Deus fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência nem anterior de combate, ou seja, serviu também para esse propósito. Deus sempre tem propósitos positivos no meio das nossas inconsistências negativas. Aqui está a lista. Os 5 governantes dos filisteus, que como eu falei para os irmãos agora, tiveram agora a chance de se fortalecer e se tornar os 5 governantes poderosos. Todos os cananeus, ali do interior, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, lá no norte, no extremo norte, desde o monte Baal Hermon até Lebo-Hamat. Quer dizer, fechadinho lá, o norte, tá? Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, mais tarde Urias, que casa-se com Batseba, é um hitita, por exemplo, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Aqui nessa última frase que está o problema. Como diz aqui Yancey e Stafford, na sua notinha, casamento interracial. Esta passagem, capítulo 3:6, mostra por que o Antigo Testamento se opunha a casamentos mistos, algo comum no tempo dos juízes, infelizmente. A questão principal não era as diferenças étnicas. Tanto é assim que, durante o período dos juízes, Ruth, uma não judia, se casou com um homem de uma família judia, Boaz, e recebeu plena aceitação. A gente vai ler isso por esses dias aí no livro de Ruth. Mas Ruth havia aceitado o Deus de Israel, assim como Raabe. Quando o casamento misto representava religiões mistas, a fé em Deus era diluída. Então esse era o grande problema. Por isso que quando o anjo do Senhor se manifesta, ele não fala em nada a não ser isso.
Ué, vocês não demoliram os altares deles? A preocupação era com o lado espiritual, né, irmãos? Essa é a primeira preocupação sempre de Deus, tá? Então, como ele quer matar o mal, cortar o mal pela raiz, ele já proíbe as uniões, né? E isso se tornou um problema sério, né? Salomão se casou com muitas mulheres, tá? E o problema maior não era só as mulheres, e sim os deuses que elas traziam, né? E que Salomão acabou adorando-os também com elas. Vamos à nossa, então, meditação de hoje. Nossa leitura hoje ficou um pouco mais longa, porque a gente quis contextualizar essa importante fase do nascimento da nação de Israel. Guerreiros da liberdade. Estes juízes pegaram em armas para defender sua pátria. Eles destacam aqui o capítulo 2, versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Os juízes deste livro poderiam ser chamados hoje de insurgentes ou guerreiros da liberdade, como os libertadores da América, né? Que a gente tem aí as histórias, o mais famoso deles é Simão Bolívar, né? Aqui contextualizando o nosso continente aqui sul-americano. Esses homens e uma mulher, Débora, não ficaram conhecidos devido a processos judiciais, mas por suas campanhas militares contra invasores estrangeiros. Como a maioria dos juízes, dos líderes militares, eles às vezes resolviam disputas. O livro de Juízes, no entanto, não está preocupado com questões jurídicas, mas com a emoção de lutar pela liberdade. Os juízes de Israel, com certeza, não seguiam as regras de guerra apropriadas. O juiz Eude atraiu seu adversário para uma conferência privada. De trás de portas fechadas, puxou uma espada e cravou na barriga do rei inimigo. Capítulo 3, de 12 a 30. O juiz Gideão obteve uma vitória surpresa na calada da noite. Usando ruídos e luzes, seu pequeno bando de 300 confundiu de tal maneira o exército de ocupação que os soldados inimigos esfaquearam uns aos outros e fugiram na escuridão. Capítulo 7. Sansão nunca liderou um exército. Suas habilidades de batalha foram comparadas às travessuras de um delinquente juvenil. A história está lá no capítulo 14 até o 16. Na maior parte do tempo, os israelitas ficavam escondidos nas colinas, enquanto seus inimigos, com armas superiores, controlavam as planícies. Carruagens, como tanques de guerra hoje em dia, eram devastadoras em plano horizontal, mas quase inúteis em terrenos lamacentos ou acidentados. Em desvantagem numérica, os israelitas confiavam em emboscadas, ataques furtivos. Conheciam cada buraco do caminho, pois estavam lutando por sua terra natal. A estratégia compensava a falta de força. As histórias mais horríveis da Bíblia. Por ser um livro sobre os primeiros heróis militares de Israel, Juízes inspira e fascina, mas não é possível encaixar o livro todo nessa descrição. Se você ler estritamente a procura de heróis, terá de ignorar metade de Juízes e perderia o ponto mais importante no que se refere à obra de Deus com Israel. Para começar, os heróis de Juízes possuíam sérios defeitos. Sansão era sofrivelmente vulnerável à sua luxúria por mulheres. Gideão venceu uma batalha e, na sequência, levou a nação à idolatria. Jefté, um ex-foragido, parecia conhecer bem pouco o Deus a quem deveria servir. Acrescente aí o material não heróico. Vamos lá. Abimeleque, o filho de Gideão, que assassinou 70 meio-irmãos para que pudesse ser nomeado rei. Sim, irmãos, um rei usurpador no meio dos juízes ali. Está lá no capítulo 9 a história dele. Jefté e Gideão, que massacraram companheiros israelitas que haviam deixado de apoiá-los. E os personagens deploráveis dos 5 últimos capítulos de Juízes. Ali estão algumas das histórias mais horrendas da Bíblia.
relatos de agressão homossexual, idolatria, guerra civil, roubo, estupro, assassinato. O nível moral do livro de Juízes desce morro abaixo, de mal a pior. É de se perguntar o que um material dessa espécie está fazendo na Bíblia. Toda pintura possui sombras, né? Todo romance de suspense tem capítulos que parecem deveras obscuros. Na história de Deus e seu povo, Juízes é esse tipo de capítulo, sombrio. Os heróis surgem de maneira esporádica, mas a humanidade prossegue terrivelmente vilanesca, ou seja, cheia de vilões. O entusiasmo desaparece. Deus queria coisas melhores para o seu povo, afirma o livro de Juízes. Ele resgatara Israel da escravidão no Egito, dera a seu povo uma terra rica e os presenteara com um grande sistema de adoração e governo centrado nele. Ele não seria um Deus distante nos céus, ele viveria no meio deles. Contudo, depois de certo entusiasmo inicial, os israelitas não prosseguiram no caminho que Deus havia apontado. Em vez disso, aprenderam a conviver com os povos sofisticados da vizinhança, gente cujas falhas incluía adoração a ídolos através de orgias sexuais e sacrifício infantil. Os israelitas detinham as montanhas, mas os vales, sob a posse dos inimigos, no meio da terra, separavam as tribos. Logo, cada grupo isolado de israelitas começou a agir de modo independente, cada um fazendo a sua. A geração seguinte perdeu o senso de identidade nacional e, pior, espiritual com Jeová, nosso Deus. As pessoas adoravam o ídolo Baal ao lado do Senhor, Jeová. Mesmo descendendo de 12 irmãos, passaram mais tempo brigando entre si do que com os opressores estrangeiros. Violaram praticamente todas as normas morais. O último versículo de Juízes resume assim: cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, versículo 25. Tragicamente, o que lhes parecia certo não era certo aos olhos de Deus. O segredo da sobrevivência. As invasões inimigas não eram acidentais, diz o livro de Juízes. Elas provinham de Deus. Da mesma forma que os salvadores heróicos também provinham de Deus. Um padrão se desenvolveu. Deus permitia o sofrimento como consequência da desobediência dos israelitas. Quando as coisas ficavam realmente ruins, eles voltavam a sua atenção para Deus. Ele respondia enviando um juiz para resgatá-los. Mas logo eles falhavam outra vez. Esse padrão se repetia vez após vez. Os israelitas sempre se esqueciam de sua necessidade de Deus e o ciclo sombrio prosseguia. O segredo da sobrevivência de Israel, portanto, não consistia em heróis ou em táticas de guerrilhas, mas no amor persistente e incansável de Deus. Embora o povo se esquecesse dele, ele não se esquecia deles. Deus lhes concedeu inúmeros recomeços. Repetidas vezes ele enviou juízes para resgatá-los. Ele não os abandonaria. Deus é o verdadeiro herói do livro de Juízes. E não podemos também nos esquecer, tá, irmãos, que ao longo de toda a história, não só de Israel, mas de todos nós, Deus sempre tem o seu remanescente fiel, aqueles que lhe permanecem fiéis e submissos. É o que eu sempre tenho perguntado aqui aos irmãos. Temos feito parte desse remanescente fiel? É esse remanescente fiel que vai ser salvo no fim dos tempos, irmãos. Tá? Como ler o livro de Juízes? Como sempre que a gente começa aqui um novo livro, né? Yancey e Stafford concedem para a gente preciosas dicas de leitura. Então anota aí. Você pode ler Juízes como uma coleção de histórias heróicas, sendo as mais famosas as de Gideão e seus 300, e Sansão e sua sobrenatural força física. Reunidas, porém, as histórias fornecem um relato bem menos heróico. Assim, leia Juízes em 2 níveis de uma só vez.
No primeiro nível, concentre-se no novo início que Deus oferece repetidamente ao enviar um juiz para resgatar Israel. Estão ali as fascinantes histórias de indivíduos nas quais é possível estudar os pontos fortes e fracos de cada juiz. No segundo nível, mas acontecendo ao mesmo tempo do primeiro, leia mirando a deterioração de uma nação, que rapidamente esqueceu o que Deus lhe havia feito. Isso o ajudará a entender por que, no estágio seguinte da história de Israel, que vai começar lá em 1 Samuel, capítulo 10, Deus concede um rei aos israelitas, o rei Saul. Para contextualizar essa mudança de governo, tá? A gente vai ter oportunidade, né, de ler lá na frente essa história, a partir de 1 Samuel 10, a unção do rei Saul. Outro estudo interessante é o livro de Ruth, uma linda história do tempo dos juízes. Os cronologistas Rizzi e Klassen localizam a história de Ruth na época de Eude, tá, dos moabitas ali. Tá? Esse livro mostra um lado mais suave e esperançoso da história de Israel. Tá? A gente vai ter oportunidade de ler o livro um dos capítulos do livro de Ruth nos próximos dias. Bom, pontos altos em Juízes, e que fazem parte aqui, inclusive, do nosso guia de viagem, da nossa jornada, são Juízes 6. Deus chama Gideão para liderar um exército guerrilheiro. Juízes 7. A vitória de Gideão na batalha. E Juízes 16. Sansão e Dalila. E a trágica morte de Sansão. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, assim nos diz o Senhor. Esse é o refrão do hino 471, vitorioso, tá? 471 do cantor cristão. E com esse refrão, né, a gente marca essa leitura de Juízes capítulo 1 até o começo do capítulo 3. Vamos orar? Senhor Deus, o Deus longânimo, é dessa forma que te invocamos nesta leitura de hoje. O Deus longânimo, o Deus que sempre investe em nós, nunca desiste de nós, apesar de nós. A leitura de hoje nos mostrou bem claro isso. Quantas vezes tem acontecido conosco, ó Deus? Nos afastamos de Ti, Te desobedecemos, sofremos as consequências, mas o Senhor não desiste de nós. Pelo contrário, usa essas consequências, as permite, porque sabe que no aperto nós vamos nos apegar a Ti. Toda vez que a gente se apega a Ti de coração, o Senhor sempre está disposto a recomeçar. O Deus que não desiste de amar, o Deus que não desiste de nós, apesar de nós. Ó Deus, bendita seja a Tua misericórdia e a Tua benignidade, o Teu amor leal, amor de pacto. E triste, lamentável, é a nossa apostasia, nosso afastamento de Ti. Leva-nos sempre de volta para o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Conduz-nos sempre de volta ao Teu aprisco, Senhor. Conduz-nos sempre. Queremos ser o Teu remanescente fiel. Esta é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Até a nossa leitura de amanhã. Teremos leituras agora um pouco mais curtas, né? Quando vamos falar de um líder improvável, Gideão. Deus abençoe você e a sua família. Firme aí na jornada. Amém.